Olá, eu sou a Vani Marques e este é o podcast 90 anos de FE Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos receber Lucas Tavares, que é mestre e doutor pela EFE e atual coordenador de preparação física da Federação Paulista de Futebol. O Lucas também é consultor técnico e científico de atletas de alto rendimento e professor universitário. Lucas, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço e fico honrado de poder atender um convite tão honroso e importante para narrar capítulos que são fundamentais da nossa história. Muito obrigada. Então, vamos começar e fazendo uma pergunta aqui sobre a sua atuação. Né? Você atua tanto na área acadêmica como diretamente com atletas de alto rendimento, né? E times. Como você concilia o seu lado cientista com o seu lado preparador físico? Perfeita pergunta. Na realidade, eu não consigo ver uma coisa dissociada da outra. Sim. Porque grande parte da minha atuação profissional, ela está diretamente envolvida também com o que eu tenho enquanto escopo de produção científica e acadêmica. Então, dentro da minha atividade profissional hoje, como coordenador de preparação física da arbitragem na Federação Paulista de Futebol, ou como consultor de equipes de alto rendimento, como a equipe de taekwondo de São Caetano, eu entendo que o ambiente de trabalho desses atletas e dos profissionais inseridos ao processo em que eles estão envolvidos, esse é o meu laboratório de pesquisa. Sim. Então, tudo que a gente acaba executando em conjunto com essas pessoas acaba sendo nada mais, nada menos do que o meu objeto de estudo. Então, quando a gente vai estudar a preparação física no que diz respeito aos aspectos acadêmicos e científicos, nada mais, nada menos estou estudando como as aplicações práticas me fornecem dados e informações para produzir esse conhecimento que será posteriormente divulgado em periódicos, em eventos científicos e questões envolvendo a parte mais acadêmica da educação física. Como uma junção? É uma junção. Eu, na verdade, entendo que dentro das várias possibilidades que o campo da pesquisa científica tem em educação física e esportes, eu entendo que o ambiente da prática profissional é um ambiente extremamente rico, cheio de muitos aspectos para se explorar e, além disso, um segmento que normalmente traz muitas inquietações para profissionais que atuam principalmente no esporte de alto rendimento. Sim. Hoje, quem consome esse tipo de informação e de conhecimento quer consumir uma informação que traga elementos para se repensar como a prática profissional ela é desempenhada. Então, para chegar a esse ponto, o ambiente em que a prática profissional acontece acaba sendo o ambiente em que a pesquisa científica nessa área deve acontecer. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Lucas, e como é o seu papel na Federação Paulista de Futebol, né? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Eu sou o coordenador de preparação física da arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Eu sou responsável por orientar os processos de preparação física e de condicionamento físico dos árbitros que atuam nas competições da Federação Paulista de Futebol hoje. Dos árbitros. Isso. Ah, tá. Como a gente conduz esse processo. Nós somos responsáveis por controlar e por tentar, na medida do possível, assessorar 480 árbitros de futebol. Nossa, você tem uma equipe ali? Eu Lucas? Tenho alguns profissionais que pontualmente atuam comigo e agora a gente está num processo de montar uma equipe de profissionais diretamente inseridos com a preparação física desses árbitros, onde o meu papel vai ser definir os processos e os andamentos desses processos, enquanto a gente monitora e acompanha o desenvolvimento da condição física desses árbitros. Para fazer isso, basicamente o que nós temos? Conhecimento técnico-científico da área de treinamento esportivo, em conjunto com o uso de tecnologias e conhecimentos de área como Big Data e inteligência analítica. Sim. Então, a gente tem ferramentas que nos permitem remotamente acompanhar esses árbitros. Essas ferramentas são associadas
com outras ferramentas que permitem acompanhar presencialmente esses árbitros. Sim. Então, desde plataformas com conexão a relógios inteligentes, plataformas com conexão a dispositivos de GPS, que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente ancora isso em sistemas informatizados inteligentes, onde, à medida com a qual esse árbitro está envolvido com atividades, esses dispositivos nos geram informações automatizadas para saber o que está acontecendo. Então, a gente está nesse processo hoje de inserção dessas ferramentas, em conjunto com projetos que envolvem o desenvolvimento dos aspectos físicos desse árbitro, em parceria com outras instituições. Então, a gente tem parceiros como o Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, que também tem um ex-aluno nosso que é o professor Irineu Turco. Sim. A gente tem parceria com o próprio Laboratório de Adaptações ao Treinamento de Força, aqui da Escola de Educação Física e Esportes da USP. E a gente tem uma projeção de desenvolver outras parcerias com institutos como o CET, da Unifesp, coordenado pelo presidente do Comitê Médico da Federação, que é o professor Moisés Cohen, e também com a Universidade de São Caetano, universidade que hoje eu atuo como professor. Sim. Professor universitário na São Caetano, né? Isso. Tá. Então, eu acredito que você já falou um pouquinho aqui, mas a ciência, de que forma que a ciência embasa as suas atividades e decisões na federação? Porque se você falou da ciência, aí é uma junção, ela vai estar sempre ali, não é? Eu não consigo ver nada que demanda um corpo de conhecimento um pouco mais amplo, dissociado da prática que emana da própria ciência. Então, como que essa ciência hoje ela está inserida no meu dia a dia? Sim. Primeiro, na compreensão de quais melhores decisões de ferramentas para executar o trabalho. Segundo ponto, como eu uso da lógica do pensamento científico para interpretar os dados que minha prática fornece. E o terceiro, usar do pensamento científico e do conhecimento científico para justificar tomadas de decisão. Certo. Então, na realidade, o que eu vejo da ciência é ela me dando elementos para conduzir um processo de gerenciamento e gestão de dados voltados a um fim específico, que é o alto desempenho desses profissionais que atuam conjuntamente comigo. Então, garantir ao árbitro de futebol que ele tem informações qualificadas e que essas informações permitam a ele um melhor meio para buscar recursos para o seu desenvolvimento. Sim. Então, é muito nesse sentido que eu vejo a aplicação prática da ciência, mais especificamente nesse contexto da Federação Paulista. Né? Em outras modalidades esportivas que eu também atuo, normalmente a gente usa mais ou menos a mesma condição, porém, obviamente, vai se ajustar que ferramenta e que contexto analítico a gente vai empregar para essas outras modalidades. A exemplo de esportes de combate. Sim. Tradicionalmente não se usa GPS para monitorar atleta de esporte de combate, mas se usa rastreamento dos movimentos desse atleta por meio de filmagens, de vídeo. Então tem um recurso tecnológico que é diferente, mas que a linha de aplicação do pensamento científico acaba sendo muito parecida. Entendi. Então, o pensar sobre a ciência é o pensar sobre como decidir o que vai acontecer na prática. Entendi. Perfeitamente. Eu acho que você já até respondeu aí sobre esse uso de tecnologias, né? Que seria uma pergunta que eu faria agora para você. E você falando tudo isso, eu estava pensando enquanto você estava falando que não é só você conhecer ali todas as ferramentas, ter a tecnologia nas mãos, mas é saber o como, né? Sim, sim. E é isso é que fundamental. você falou, como é que eu vou utilizar isso, né? E pensando no público também, né? Quer Exatamente. acrescentar alguma coisa? Eu acho que o que vai também dar mais liberdade, um pouco mais de autonomia para conduzir esse processo de forma satisfatória é tudo aquilo que a gente teve como bagagem no processo de formação dentro da universidade. Sim. Então, quando a universidade nos dá o desenvolvimento de capacidades e de competências para buscar evidência, para consumir evidência e para trazer a interpretação dessa evidência para a prática, a gente passa literalmente a conjecturar o campo acadêmico, o campo científico, com a prática profissional, que é o que muitos hoje, no âmbito mais popularesco, gostam de chamar de práticas baseadas em evidências. Então, o que eu penso é que é praticamente impossível
num nível mais alto de atuação, a gente dissociar tomadas de decisão respaldadas por conhecimento científico. Então, vejo muito por essa ótica. E vamos falar um pouquinho, assim, do potencial dos jogadores, né? Qual é que é a sua abordagem para desenvolver o potencial dos jogadores individualmente e como parte da equipe? É uma pergunta interessante, porque, né, é o potencial de cada um e como é isso individualmente e na equipe. Perfeito. Na realidade, para desenvolvimento global de um profissional, um atleta ou um árbitro envolvido no futebol, o que a gente tenta fazer sempre é estabelecer quais são os indicadores que melhor discriminam o comportamento desse indivíduo dentro da sua atividade fim. Que no caso do futebol seria o atleta no jogo ou o árbitro no jogo. Dentro disso, ao sabermos quais indicadores dão mais condição para discriminar o nível de performance apresentado por esse indivíduo, a gente literalmente rastreia e mapeia como que esse atleta se apresenta em relação a esses indicadores. E a partir desse rastreamento, ao identificar potencialidades e fragilidades, a gente estabelece um plano de ação que nada mais é do que o planejamento de uma estratégia de treinamento e preparação física desse profissional. Isso é feito individualmente, entendendo o como individualmente esse indivíduo se comporta no espaço-tempo que ele dispõe para trabalhar com você e, paralelamente, desenvolve-se no contexto coletivo, verificando o como mudanças pontuais da condição desse atleta impacta o desenvolvimento do jogo num plano maior, que seria o plano coletivo do que uma equipe normalmente desenvolve. Então, a gente tem medidas e avaliações de indicadores que são discriminantes para o jogo. A gente tem uma análise individualizada para ver o que o indivíduo tem como ponto forte e ponto fraco nesse sentido. E a partir daí, ao desenvolver esses pontos fortes e fracos ao longo do tempo, a gente busca continuar de maneira processual esse mapeamento do atleta para checar se alguma mudança da condição prévia apresentada impacta o contexto coletivo que uma equipe vem apresentar. É nesse sentido que as tecnologias que eu mencionei há pouco são inseridas na prática. Então, você ter o uso, por exemplo, do monitoramento por meio de GPS ou por meio de traqueamento por vídeo, me permite entender o como as valências físicas se manifestam no jogo e o como, ao elas se manifestarem no jogo, elas impactam tanto o desempenho individual quanto o desempenho coletivo de uma equipe. A partir da identificação desse comportamento, fica muito mais palpável eu desenvolver tomadas de decisão para a montagem ou para a reestruturação de um programa de treinamento e para um acompanhamento regular de como uma mudança de comportamento desse indivíduo impacta os resultados que o processo pode apresentar. Eu estava pensando aqui em tempo. Isso leva um tempo? Normalmente, a gente fala que todo treino e todo jogo é uma avaliação. Então, na verdade, do primeiro recorte a um conjunto de recortes acumulados ao tempo, a gente vai revendo regularmente esses parâmetros. O intervalo de tempo para isso, ele está muito ligado ao que a literatura científica sugere para a gente. Então, se a gente pensar que grande parte dos efeitos de treinamento ocorrem num espaço-tempo que pode oscilar de 3 a 12 semanas, então a gente sempre faz pequenos recortes, intervalos de 13 a 12 semanas, para verificar que efeitos a rotina que o atleta está inserido vem apresentar ao longo do tempo. Então, a primeira sessão de treino, o primeiro jogo, a primeira atividade que esse profissional faz, ela já serve de elemento avaliativo para eu já tomar uma decisão um pouco mais imediata, mas também para já pensar tomadas de decisão que sejam de mais médio e longo prazo. Entendi. Então, Lucas, conta pra gente o desafio ao se trabalhar com esses atletas. Olha, de alto rendimento. Eu diria que o desafio e a paixão, elas são duas coisas que vão andar de forma conjunta. Porque tanto o desafio quanto a paixão se resume em uma coisa: entrega de resultado.
O que é mais motivante? Expectativas. É ver o indivíduo conseguir atender exatamente uma expectativa que se tem sobre um resultado que acredita-se que aquele indivíduo pode entregar. Por quê? Porque a entrega desse resultado, ela não é apenas um resultado entregue, mas ela é o significado de um processo. E o significado desse processo, muitas vezes ele é carregado de coisas que não estão perceptíveis a olho nu. A exemplo dos desafios que o próprio atleta carrega da vida dele. Sim. E como esses desafios da vida pessoal, eles são considerados e gerenciados em conjunto com esse processo conduzido na preparação física, técnica, tática ou de qualquer outra natureza que esse atleta esteja inserido. A entrega, ela simboliza a vida de uma pessoa e a transformação que essa vida apresenta. Então eu vejo esse como o ponto mais motivador para se trabalhar com esporte de alto rendimento. Por isso até que em discussões mais amplas do ponto de vista profissional, a gente fala que é um segmento de área que não é para todo mundo, e nem tem que ser, porque nem todo mundo está disposto a doar de si próprio para o outro. Sim. E eu entendo que embora o esporte tenha as questões específicas envolvendo o que vale a vitória e não vale tanto a derrota, eu entendo que o exemplo que fica das trajetórias é de um legado imprescindível para transformar a realidade de uma sociedade. Sim. Então, para mim, o ponto mais motivador é a relação paixão-desafio, onde a recompensa talvez a gente não tenha a condição de mensurar o valor exato que ela pode trazer, não só para o indivíduo, não só para a carreira de uma pessoa, mas principalmente para um exemplo à sociedade como um todo. Sim. E cria bastante expectativa, né? Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, abrir mão também de algumas coisas e ser esse tratamento humanizado aí que você colocou também, né? Exatamente, né? Exatamente. Ô Lucas, fala pra gente, assim, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, antes de começar, que você tem muitas tarefas, né? Você já passou aqui, atua na área de lutas e esportes de combate e futebol, né? Que a gente está falando aqui. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essas tarefas. Perfeito. Na verdade, eu vim parar no curso de Educação Física em função do meu passado como praticante e ex-atleta de esporte de combate. Na verdade, eu venho do Taekwondo, eu era praticante da modalidade. Ao longo desses anos de prática, eu desenvolvi interesse em estudar Educação Física. Ao ter o contato com a universidade, na universidade eu fui descobrindo coisas que me pareciam apaixonantes, como a sala de aula. Então, eu lembro como se fosse ontem, segundo semestre de graduação, eu tendo aula de bioquímica, eu achando aquele negócio espetacular, ao ponto de, dali, eu tomar a decisão de querer se tornar um professor universitário, um pesquisador mais adiante. Então, tudo começa ali, de forma um pouco mais explícita. Eu falo que de forma implícita, tudo começa com a infância. Com a experiência pregressa que a gente tem com relação pai e filho no esporte, nas vivências como apreciador de alguma modalidade, algo nesse sentido. Você teve uma infância assim? Muito, muito forte, muito ativa, indo desde campeonatos em ginásios como Ibirapuera, jogos de futebol em grandes estádios como o Morumbi, o antigo Parque Antártica e afins, como também praticante desde muito cedo de atividades esportivas, né? A partir do ponto que eu entro na universidade, literalmente eu começo a seguir uma trajetória meio previsível para quem gosta da parte acadêmica, que é iniciação científica, especialização, mestrado, doutorado e seguimos até os dias atuais, né? E dentro dessa questão do multitarefas, eu levei um tempo para conseguir encaixar tudo. Mas o que eu fui percebendo é a possibilidade de conexão entre as tarefas. Como eu te falei, da conexão entre a prática profissional e o que eu posso fazer do ponto de vista científico. Uma vai completando a outra. A outra. Ali dentro da área. Exatamente. A questão das lutas é porque as lutas me levou para a universidade, então minimamente eu tenho que devolver algo para elas. Então, uma coisa legal de se comentar é o fato de eu ter trabalhado e ainda trabalhar um pouco mais à distância hoje
com a condução da preparação de atletas que vão disputar Jogos Olímpicos. Então, eu participei ativamente do processo de preparação de 2 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Tóquio, pelo Taekwondo brasileiro, e agora estou novamente participando de um processo em que a gente tem 4 atletas num processo de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Ter a possibilidade de atuar com esses profissionais e isso, de certa forma, ter uma conjunção com as minhas atividades acadêmicas é o melhor dos mundos que eu poderia esperar para mim. Então, é gratificante, é uma realização e cria, da minha parte, uma expectativa muito grande de deixarmos alguma coisa de legado para aqueles que virão depois. Sim. Então, para mim é algo muito natural a busca desses encaixes hoje, que a gente tem uma maturidade um pouco maior, por já ter passado por outros processos, então a gente acaba chegando a um ponto um pouco mais estável de fazer tarefas que aparentemente podem ser distantes, mas que intrinsecamente estão muito conectadas. De conciliar, que é, né? Exato, conciliar bem. Exato. Lucas, vamos falar um pouquinho agora do seu mestrado e doutorado na EFE. Você fez o seu mestrado e o doutorado na EFE no Laboratório de Adaptações ao Treinamento de Força, né? Conta um pouquinho pra gente dos trabalhos que você desenvolveu junto ao laboratório. Junto ao laboratório. Perfeito. Acho que a primeira menção importante, eu fui muito privilegiado no laboratório de conviver em um período em que nós só tivemos profissionais que terminaram de forma muito bem sucedida o desenvolvimento de carreira. Então isso cria o quê? Um cenário muito favorável para você evoluir de alguma forma. Então a gente tem profissionais que hoje são professores da casa, profissionais que hoje são professores em outras universidades públicas, que eu tive a oportunidade de conviver durante anos, desde o início, antes mesmo do mestrado, até a conclusão do doutorado. Eu cheguei no laboratório em 2006, eu era aluno de uma outra instituição, que a graduação eu não fiz na IFE, comecei a acompanhar ali as reuniões do laboratório, e em 2008 eu fiz o processo seletivo para ingressar no mestrado. O mestrado, oficialmente, eu me matriculei em 2009, conduzi o processo até 2012. Foi o período mais difícil, mas foi o período de maior aprendizado. Mais difícil por falta de maturidade acadêmica num primeiro momento e também, óbvio, por falta de maturidade pessoal. Algumas coisas que eu passei ali até tomei de exemplo ao longo da minha vida para não fazer com os outros, coisas que me foram feitas, né? E 2012 a 2015 eu tive um hiato no laboratório, exatamente por conta da experiência que foi o mestrado para mim. Foi um período bastante difícil, embora muito frutífero enquanto aprendizado. Em 2015 eu regresso ao laboratório com a pretensão de fazer o doutorado. Num primeiro momento eu curso as disciplinas da pós-graduação como aluno especial, e em um segundo momento eu ingresso formalmente no processo. E no doutorado, já mais maduro, já com uma condição diferente para passar pelo processo. Uma bagagem, né? Uma bagagem bem maior comparada ao período anterior. Foi um processo muito mais tranquilo de administrar. Eu diria até que exitoso, porque muitas coisas da minha carreira aconteceram em função do doutorado, ainda estão acontecendo, isso é importante. E mesmo com o desafio da pandemia, que ela chegou numa fase crítica do meu processo, a gente conseguiu concluir de uma maneira muito exitosa. O meu trabalho de mestrado foi envolvendo destreinamento da força e da hipertrofia muscular, primeiro para indivíduos fisicamente ativos saudáveis, né? Não era esse o público que eu gostaria de trabalhar, mas esse era um tema que me intrigava bastante, né? E para o doutorado eu já fui diretamente para o que era do meu interesse desde o início da minha graduação, que era trabalhar com o esporte, mais especificamente naquele momento com as lutas, e pude desenvolver um projeto de pesquisa envolvendo a aplicação de estratégias de treinamento para atletas de taekwondo. E dentro desse projeto, o que me criou de porta?
eu me tornei membro efetivo de uma comissão técnica da principal equipe de taekwondo do Brasil, que é a equipe de São Caetano. Quando você terminou o doutorado? Quando eu ingressei. Ah, tá. Foi logo no ingresso. Eu consegui me aproximar da equipe de São Caetano. Eles me abraçaram, até por conta de um processo que a gente começou pouco a pouco, de ajuda e de prestação de serviço para a equipe. E, na verdade, a gente transformou, junto com os treinadores da equipe, como se desenvolve toda a preparação e toda a condição desses atletas, desde a categoria cadete até a categoria adulto. Então, hoje a gente tem, lá em São Caetano, atletas que vão da categoria com uma faixa etária para 11 a 13 anos de idade, até a categoria adulto, sempre com aproximadamente 60% a 70% dos titulares da seleção brasileira. Então, a gente tem um impacto importante em nível nacional e internacional para representar o país na modalidade. E no doutorado, esse processo especificamente me permitiu uma condição de mais contato com colegas de outros laboratórios, que eu vejo que para processo de formação isso é fundamental. E além desse maior contato, me deu a possibilidade de desenvolver o que o meu orientador sempre colocou para nós como ponto fundamental, autonomia. Eu acho que a grande diferença do mestrado para o doutorado é quando você cria a autonomia. Aí associando a convivência com pessoas que tinham uma condição muito diferente da média. Professor Renato Barroso, que hoje está na Unicamp, Anderson Caetano Paulo, que está na Federal Tecnológica do Paraná, Leonardo Lamas Ribeiro, que está na Universidade de Brasília hoje. Conviver com esses personagens, junto a essa construção que o laboratório sempre nos colocou como desafio, fez uma diferença incrível. Fez com que a gente chegasse no doutorado com essa condição de trabalhar na prática, fazendo ciência, impactando diretamente aquela comunidade, que eram os atletas e a equipe de taekwondo, e isso causando um reverb importante para a modalidade em nível nacional e internacional. Eu costumo falar que meu doutorado ainda não acabou. Por quê? Porque a gente ainda tem muitas coisas pendentes de atividade para concluir, que é a publicação dos últimos manuscritos da minha tese. Isso a gente está em processo, junto ainda ao professor Valmor. Mas ainda assim, eu continuo recebendo os frutos e os impactos que essa experiência me trouxe. Então, o doutorado ele me entregou uma autonomia muito grande pelos desafios que naturalmente o processo impõe. Né? Enquanto o mestrado foi um processo de amadurecimento e de aprendizado por convivências com pessoas intelectualmente diferenciadas e que proporcionaram para mim uma experiência de entender o que é trabalhar em alto nível. Então, o mestrado me ensinou isso. Então, a sua formação na EFE influenciou a sua atuação profissional? De maneira avassaladora, eu diria. Acho que a palavra que vai caber é essa. Certo. Então, agora nós vamos falar um pouquinho do passado, no sentido de principais memórias, né, do tempo de EFE, né? Se você conta um pouquinho pra gente, assim, suas principais memórias, o que vem na sua cabeça quando a gente fala de memórias do tempo que você ficou estudando? A total confiança do orientador, isso daí para mim é algo que eu vou carregar para minha vida. A gente sabe que cada professor tem um modus operandi de trabalhar, e isso é normal, isso é perfeitamente aceitável, mas o modus operandi ao qual eu estive inserido foi um ponto diferencial importantíssimo para mim, porque eu sempre fui colocado numa condição em que eu tinha que propor as coisas, o orientador avalizava para ver se fazia sentido ou norteava o que precisava ajustar e dava autonomia para conduzir o processo. Se você vai ter que encarar uma pedra ali na frente ou vai ter que desviar de uma barreira ali na frente, é um problema seu, desenvolva a solução. O que eu acho espetacular. Porque na realidade é uma liberdade, mas é uma liberdade vigiada com consciência. Porque na realidade o orientador ele já antevê o que pode acontecer. O aluno pode não estar percebendo pela falta de condição naquele momento. Mas o orientador já antevê e ter a
A condição de dar autonomia para o aluno descobrir o caminho por conta é uma condição de aprendizado ímpar, né? Essa é uma memória boa. Outra memória muito boa são os amigos que ficam, que nunca passam. Eu tive a oportunidade de ter amigos que eu carrego para a vida até hoje. É o professor Gilberto Laurentino, o professor Everton Crivoy, o próprio professor Renato Barroso. E tenho até hoje a condição de indiretamente ajudar os mais novos que entram no laboratório. Então, como eu tenho um contato excelente ainda com o professor Valmor, sempre que há uma necessidade de alguma situação mais próxima dos atuais alunos do laboratório, a gente está sempre à disposição para poder contribuir da melhor maneira. Então, esse é um outro ponto muito positivo de lembrança. Você é uma influência, uma referência também, né? A gente tenta. Eu acho ainda que tem alguns passos para chegar lá, mas a gente tenta sempre ajudar da melhor forma. Teve alguma outra coisa que te inspirou assim? Tem muita coisa dentro da escola que é inspiradora. Eu vou pegar até alguns elementos paralelos, como, por exemplo, a didática de alguns professores que são espetaculares, como o professor Júlio Serrão, a capacidade intelectual do professor Emerson Franchini, que é uma inspiração particular para mim. Eu acho aquele cara totalmente fora da curva. Também a condição diferenciada de gerenciar a relação e de gerenciar atividades do professor Alexandre Moreira. Esses profissionais, na forma como eles conduzem as atividades, na forma como eles são abertos ao processo de ensino-aprendizagem, para mim é algo inspirador. Tem algo inspirador que não seja pessoas e que seja alguma coisa que você tenha visto, ouvido, lido, que te inspirou? Lido, de leitura, eu diria que as provocações de leitura do professor Gotani é algo inspirador. O professor Gotani, embora ele seja pesquisador de uma área muito específica, ele é um cara que tem uma capacidade ímpar de nos provocar a ler coisas que são de caráter um pouco mais geral, mas que impactam as diferentes especificidades da educação física. Então, o engajamento que é dado de leituras importantes como Popper, leituras importantes como Thomas Kuhn, que o professor Gotani é um cara que tem muita propriedade para sugerir esse tipo de temática. Isso é inspirador do ponto de vista de ações, né? De experiências. Além dessa questão da leitura do texto, eu acho que o ambiente EFE, no que diz respeito à produtividade, é um ambiente inspirador. Mesmo com os seus problemas, com as suas particularidades, é um ambiente extremamente inspirador. Certo. Então, acho que isso é algo que, por si só, a atmosfera te inspira a fazer algo diferente. Você não fica no ponto comum. Então, vamos lá. Você já falou aí um pouquinho da sua história, né? Da trajetória até, do que foi bom, das suas fissuras, rachaduras, daquilo que foi bom, aquilo que não foi tão bom assim. Então, conta pra gente o momento mais marcante agora da sua carreira, se você for pensar em algo que te marcou na carreira até agora. Mais marcante, o próprio ingresso no doutorado. Eu diria que o ingresso do doutorado foi marcante, por quê? Porque não foi um processo curto, foi um processo longo, foi um processo que começou em 2015, que foi finalizar em 2017, enquanto ingresso apenas, para eu terminar após esse ingresso a minha tese e a minha formação como doutor em 2021. Então, de 2015 a 2017 eu diria que é o ponto mais marcante, porque foi o ponto que eu mais tive que desenvolver condição de evolução. Foi o ponto que eu tive que provar para os outros e para eu mesmo que eu tenho condições e capacidade de conduzir essa etapa ímpar de formação de uma pessoa. Certo. O Lucas, agora vamos passar para uma história curiosa, pitoresca, assim, alguma coisa que aconteceu durante sua jornada, que você se sinta confortável de compartilhar. Tranquilo. Uma história que seja curiosa ou pitoresca aí durante a sua jornada. Tem seja uma que parece FE, piada. Seja na FE ou na carreira. Ou na vida, né? Na vida. Não, uma da EFE, que é... Nossa, essa é piada, Jesus amado.
Eu tinha acabado de sair do exame de qualificação do mestrado, fui pro Bandejão almoçar com um colega de laboratório, Ronaldo Cobal. Saímos do carro, fomos almoçar. Quando a gente foi voltar pro carro para ir embora, a chave dentro do carro, trancada, e eu totalmente desnorteado, sem saber o que fazer. Parece piada, de tão pitoresco que foi. Sim. Tudo bem que algo pode até parecer trivial para algumas pessoas. E fácil de resolver, né? Mas no contexto que aconteceu, ficou chave no carro, ficou até o telefone dentro do carro. Ficou tudo dentro do carro. Então, literalmente, não sei se só por conta do processo que tinha acabado ali naquele momento, mas eu literalmente me desconectei completamente e acabei esquecendo tudo dentro do carro e foi uma dor de cabeça para conseguir chamar seguradora para poder abrir o carro para tirar a chave, para tirar o que precisava. Isso gerou algum atraso, assim? Eu perdi o dia praticamente, porque na época era muito difícil o deslocamento para mim da EFE para os locais onde eu trabalhava. Então isso acabou meio que complicando demais os meus horários no dia. Ainda hoje eu tenho uma rotina assim, mas para a época era mais complexo para administrar, porque era um pouco mais complicado. Uma outra história curiosa, é curiosa e triste ao mesmo tempo. Eu tinha passagem praticamente comprada, local praticamente definido, expectativa das mais altas o possível para acompanhar os atletas em Tóquio. Aí de última hora foi vetada a minha ida para as Olimpíadas. Por quê? Por conta da pandemia. Efeito pandemia e restrição de pessoas para acessar o que precisava acessar para trabalhar. Então esse foi um ponto curioso, aleatório assim e complicado que acabou acontecendo, né? Acho que um outro fato interessante da minha carreira é um apelido que eu tinha anteriormente, depois acabou caindo no esquecimento da galera, que era de presidente. Por quê? Quando eu cheguei na EFE para começar a frequentar laboratório e os espaços possíveis, eu era líder estudantil na universidade. Então, a universidade que eu estudava, eu era presidente de centro acadêmico. E por muito tempo, o trânsito político que eu tinha como líder estudantil foi muito favorável para eu conhecer as pessoas da área. E todo mundo me chamava de Lucas Presidente. Isso daí, de um tempo para cá, caiu no esquecimento, até acho melhor, porque eu não quero ser lembrado como o Lucas Presidente, quero ser lembrado como Lucas. Uma pessoa que tenha alguma participação em alguma situação importante. Acho que é isso. Lucas, e o que você diria para um estudante da EFE que gostaria de trabalhar nessa área que você trabalha? Na área que eu atuo? Isso. Bom, acho que para a área que eu atuo, um pouco mais do que as outras, pela forma como o meio funciona, resiliência, acho que é a primeira habilidade que a pessoa tem que desenvolver, porque o processo de ascensão, o processo de oportunidades, ele não é linear e também ele não é simples, ele é um processo complexo. Dedique a maioria das suas horas durante a formação para, de fato, estudar, se possível. Postergue um pouco a necessidade do trabalho como ocupação maior de tempo. Acho que esse é um outro ponto importante. E acho que um terceiro ponto, que não é menos importante que os outros dois, talvez seja mais, tenha muita clareza de fazer aquilo que você gosta. Se você gosta realmente de trabalhar com esporte, de trabalhar com treinamento, se dedique e doe o quanto você gosta para aquilo que você vai fazer. Às vezes as pessoas têm interesse, mas não têm o gosto no nível que precisa. E acho que de outra forma também importante, que eu daria de dica para essas pessoas, não se restrinja à leitura e aquisição de conhecimento específico de uma área. Tenha o entendimento que em fases mais iniciais de formação, principalmente durante a graduação, quanto maior é a sua bagagem de conhecimento num contexto mais amplo, mais fácil posteriormente será a condição para você se especializar em algo. Então, eu sugiro que essas pessoas tenham
uma abrangência de leitura e de bagagem desenvolvida mais generalista, para temas que, embora generalistas, tenham um impacto brutal quando a gente vai trabalhar com esporte, como, por exemplo, lógica da pesquisa científica, ciência de dados, análise estatística, mas não na questão somente operacional, principalmente na questão intelectual, na questão de entender e compreender para que serve, como usa, para que as pessoas tenham uma condição de voos mais estáveis e mais altos dentro da carreira. Acho que isso vai fazer uma diferença muito grande e fica como uma dica que pode ser útil para aqueles que pretendem trabalhar com esporte. Tá, Lucas, e você tem planos para o seu futuro? Sim? Tenho. Eu tenho. Na verdade, Carreira. recentemente eu ingressei na Universidade Municipal de São Caetano. Eu, para curto para médio espaço de tempo, eu pretendo consolidar minha condição de trabalho por lá. Tenho uma perspectiva de início de um pós-doutorado agora para o segundo semestre de 2024 ou para o primeiro semestre de 2025. Isso é uma coisa ainda que a gente está decidindo qual o melhor caminho, mas é uma projeção futura que eu vejo. E futuramente ter uma condição tanto curricular quanto de desenvolvimento, ou para atuar em algum espaço onde eu possa impactar mais pessoas e contribuir para a área, ou até mesmo ter uma condição de ter mais autonomia enquanto trabalho para fazer aquilo que eu ache mais interessante a ser feito. Lucas, nosso episódio está chegando ao fim e conta pra gente aí uma palavra, como é que você se sente fazendo parte desse podcast, estando aqui agora, né, fazendo parte dessa história aí de mestrado, doutorado, que faz parte da história da escola, né? Eu na verdade me sinto privilegiado por ter recebido o convite no meio de tantas pessoas que já passaram pela escola. Sou muito grato por tudo que a escola já me proporcionou. A escola mudou completamente a minha vida. Além disso, é até difícil assim, encontrar um texto que seja o mais propício para expressar, né, o que a gente pensa sobre a escola, mas na verdade o sentimento é de gratidão e de necessidade de sempre poder ajudar quando for necessário a escola. Porque se a escola ela é o que ela é por conta das pessoas que a fazem. E cada um que faz a EFE acontecer, seja na questão acadêmica ou na questão pessoal, ou até mesmo nos mínimos detalhes que a entidade tem enquanto funcionamento, não importa o que fizeram de nós, o que importa é o que a gente vai fazer do que fizeram de nós. Estou parafraseando com Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês importante, porque na realidade o quanto vai expressar aquilo que a EFE significa para a gente é o como a gente vai se portar e atuar no dia a dia. Então, tá aqui é um momento ímpar, é um momento para mim de celebração, por ser lembrado para compor um projeto que, ao meu ver, é tão importante para divulgar o que a escola tem, o que a escola faz. E eu espero, sempre quando necessário, contribuir com a escola naquilo que a escola precisar. O que o Lucas precisa é que o legado da escola ande, porque se o legado da escola andar, a nossa história caminha junto. É isso que eu penso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Pela sua participação, pela sua companhia. O nosso podcast está chegando ao fim. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço. Eu quero deixar aqui registrada a minha eterna gratidão ao professor Valmor Tricoli, que é uma pessoa ímpar para a nossa jornada. Quero também deixar minha gratidão ao professor Emerson Franchini, ao professor Gilberto Laurentino, que são pessoas que impactam até os dias atuais a minha vida. Quero deixar um abraço e um beijo enorme para minha família, que eu amo demais, que é a minha válvula de motivação e de funcionamento diário. E estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigada mais uma vez.
Agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de FE Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio, gente. Tchau!